sejam bem-vindos ao primeiro episódio da terceira temporada da Janela Europeia. Hoje temos connosco o professor Dr. António Portugal. Obrigada por ter aceito o nosso convite, é com demasiado agrado que o trazemos, principalmente para este tema que é tão fundamental e para esta primeira temporada da Janela Europeia. Eu gostaria só que se apresentasse para os nossos espectadores. Pronto. Desde a origem, não é? Sim. Ok, muito bem. Muito obrigado, antes de mais, pelo convite. É um prazer colaborar convosco e felicitar-vos pela iniciativa, que é muito bem-vinda e é muito oportuna nos tempos que estamos a viver e, sobretudo, que a União Europeia está a viver em contexto de grande instabilidade, como sabem, fruto da invasão recente da Rússia à Ucrânia e, portanto, os temas europeus são sempre muito importantes, sobretudo para nos lembrar a necessidade que temos de manter a paz na Europa, que foi por isso que também norteou a própria Constituição Europeia. De forma muito rápida, o meu percurso académico começa em Trás-os-Montes, portanto, onde nasci. Fiz a quarta classe ainda em Trás-os-Montes, depois, por opção familiar, vim estudar para Coimbra. Em Coimbra fiz todo o meu percurso, portanto não há grande originalidade, portanto fiz todo o meu percurso secundário na escola Avelar Portero, ainda o 12º ano na escola Jaime Cortesão e depois na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, portanto na Dias da Silva. Aí fiz também o meu mestrado em 1997, concluí o mestrado. Passado 10 anos, em 2007, concluí o meu doutoramento e tenho estado sempre na Faculdade de Economia, colaborando muito também com a Faculdade de Letras, com a Faculdade de Psicologia, pontualmente com a Faculdade de Direito. Atualmente sou professor associado na Faculdade de Economia, sou também coordenador académico do Gabinete de Relações Internacionais e deixem-me aqui fazer um parênteses que este meu percurso tem-me permitido, de facto, conhecer um bocadinho a Europa, a realidade europeia, não só o aspecto da realidade económica, mas também natureza social, natureza política, e, portanto, é algo de bom que também o meu percurso académico me tem oferecido. Muito obrigada. Acho que, como o professor disse, é extremamente fundamental, principalmente na altura em que a Europa se encontra, em que a União Europeia se encontra, abordarmos este tema, porque na realidade eu acho que de forma geral existe por parte da sociedade algum tipo de desconhecimento. A União Europeia, por vezes também, se perguntarmos a alguns, não falo só português, na sociedade de forma geral, não se reconhece como europeu. E esta questão dos fundos também é, de certa forma, bastante importante, porque também tem um impacto bastante importante, de certa forma, na nossa economia. Então, sendo esta questão aqui um pouco, digamos aqui, como é que eu posso dizer isto, não tão à vontade dos portugueses e não só, como é que acha e como é que pode explicar a quem nos está a ouvir o que é isto dos fundos europeus, como é que isto surgiu e que tipo de dinâmicas é que também estão aqui envolvidas, porque são várias as áreas de atuação que estes fundos fazem parte, e se nos conseguisse explicar então o que é isto efetivamente dos fundos europeus e os tipos de fundos. Muito bem. O Fundo Europeu deve ser visto, antes de mais nada, como um instrumento de política e económica. Quando eu falo da construção europeia, obviamente a construção europeia pressupõe um processo de mais países nesse percurso de uma Europa ampla que integre cada vez mais países. Por isso é que a Europa, no seu percurso, tem tido já vários alargamentos. Naturalmente, quando a União Europeia, a antiga Comunidade Económica Europeia, se alarga a outros países, há necessidade também desses países se aproximarem economicamente, para não falar também da proximidade política. E, portanto, os fundos estruturais, nesse sentido, como eu disse, funcionam como um importante instrumento de coesão, de desenvolvimento, de crescimento e também de inclusão, porque a sua natureza é ampla, ou seja, o fundo estrutural, no fundo, é uma transferência unilateral, se quisermos, da União Europeia para os Estados-membros, e não tem necessariamente de ser para o Estado-membro, pode ser para uma entidade, mas que pertença ao Estado-membro, e os seus objetivos são muito amplos. Pode ser o objetivo do crescimento económico, pode ser o objetivo de, por exemplo, combater uma elevada taxa de desemprego, de apoiar alguém que perdeu o seu emprego, mas que deseja regressar ao mercado de trabalho. Portanto, nesse aspecto já podemos ver aqui alguma espécie de inclusão.
Refiro-me também à inclusão mais ampla, por exemplo, da integração no mercado de trabalho de pessoas com deficiência. Pode ser também um apoio da União Europeia mais num sentido estruturante, que é muito importante numa fase inicial de crescimento das economias. Por exemplo, Portugal teve isso nos anos 80 e sobretudo nos anos 90, com fundos estruturais, como o próprio nome indica, ao nível das infraestruturas de base, nos portos, nos aeroportos, na rodovia, na ferrovia. Hoje também ainda está na ordem do dia, mas essa é uma primeira fase em que é necessário dotar as economias dessas ferramentas, portanto, desses meios, para naturalmente depois projetar um crescimento, e um crescimento que se deseja sustentável, que é também um dos objetivos desses fundos estruturais. Nós agora, ou seja, estas nossas 3 primeiras perguntas iniciais vão ser mais de contextualização para quem nos ouve e, portanto, nesta ótica, como é que tudo isto começou? Quando é que realmente se partiu desta ideia de que existiam certos países que necessitavam destes fundos e quem é que fez essa análise? Quais é que foram os critérios que, na verdade, que levaram a que tudo isto começasse para atribuir os fundos europeus e, não é? Depois também tiveram a sua consequente evolução. Portanto, se virmos numa perspectiva mais ampla, mais macroeconómica, o grande critério é o produto interno bruto, portanto, a riqueza do país. Depois, essa riqueza pode ser analisada em termos per capita, ou seja, esse produto por indivíduo. E, portanto, a média da União Europeia pode ser uma base de referência, ou seja, os fundos estruturais, em teoria, serão mais canalizados para os países cujo indicador produto interno bruto per capita esteja aquém da média europeia. Vejamos uma região, por exemplo, como a região dos Açores ou da Madeira. Tradicionalmente são regiões, devido à condição de serem uma ilha, um arquipélago, o seu produto interno bruto está muito distante da média europeia e, portanto, isso pode ser um critério para, no fundo, o auxílio, o apoio por via dos fundos estruturais, por via de fundos de investimento da parte da União Europeia. Regiões do interior do país pode ser também uma outra situação, para alguma coesão dentro do próprio país, entre o litoral e o interior, ou entre o norte e o país, ou se quisermos, por exemplo, algum processo de reconversão industrial, em que, fruto do próprio estratégia de desenvolvimento do país, se criou uma situação de elevado desemprego por competição internacional, porque naturalmente o projeto europeu pressupôs também a existência de uma moeda única, e isto também foi um desafio que se levantou aos países. E nem todos os países conseguiram conviver da mesma maneira e com a mesma habilidade, se quisermos, com uma restrição que passou a ser a existência de uma moeda única e a perda de um instrumento, nomeadamente de política cambial. E, portanto, isso pode ter como consequência, naturalmente, a perda de alguns empregos em determinadas regiões. Aconteceu, por exemplo, em Portugal, na região do Val do Ave, com o setor têxtil. E, portanto, também o Fundo Estrutural, os investimentos da União Europeia, por candidatura das entidades locais e de entidades regionais, podem, de alguma forma, tentar, no fundo, reduzir o impacto negativo de uma concorrência maior que passou a existir a partir do momento em que Portugal passou a integrar um mercado único europeu. Uma das próximas questões que o professor já acabou aqui por abordar é mesmo esta questão dos critérios. Nós sabemos que os fundos europeus são sempre aplicados de acordo com certos critérios, mas muitas das pessoas não sabem quais são estes critérios e se estes critérios se aplicam a todos, ou seja, são estáteis, ou se podem ser, de certo modo, aqui movível de acordo com as condições de um país. Como é que o professor acha e se isto pode ser algo que pode ser movido de acordo com aquilo que o país necessita e se os critérios, ou então se os critérios são efetivamente estáticos e não se mexem e são estes? O critério, não querendo especificar exatamente, depende muito da natureza do fundo. Eu vou concretizar. Imaginemos que estamos a falar de um fundo de apoio ao setor agrícola. O critério é, naturalmente, ser localizado no setor agrícola, ou seja, que aquele investimento, que aquele apoio se direcione para o setor agrícola. O mesmo acontece com o setor das pescas. Houve uma necessidade de reconversão do setor das pescas, naturalmente os apoios, no meu entender aí até, eu que sou um europeísta, até faço aqui alguma crítica, porque no fundo pagou-se para não pescar, foi um bocadinho isso, para desmantelar a nossa frota pesqueira, mas estou a concretizar. Portanto, o critério de admissibilidade ou de candidatura estava associado à própria natureza do fundo. O grande critério, se quiser, o grande chapéu em termos de critério, é claramente o rendimento ou do setor, ou da região, ou do país, porque o que se visa aqui
De certa forma, um dos grandes objetivos estratégicos dos fundos estruturais é, de alguma forma, eliminar ou reduzir as assimetrias. Assimetrias entre países, assimetrias entre regiões. E, portanto, naturalmente, esse também é um critério. Ou seja, por outras palavras, uma região ou um país que, em teoria, tivesse, ou na prática tenha, um rendimento superior à média, será menos elegível do que outro que tenha, naturalmente, um rendimento inferior. Ainda assim, pode, naturalmente, candidatar-se. Claro, sim. Por exemplo, nós vemos que, efetivamente, e como o professor conseguiu ver um vídeo que foi mostrado, que foi feito pelo MAPEC, a União Europeia pelas Ruas, se eu não estou em erro, acho que é este o nome, vimos aqui que certas opiniões vigoram aqui na questão de não acharem que os fundos são bem aplicados. Se calhar, não acha que esta questão deveria passar por um maior rigor de fiscalização, de efetivamente como é que isto está a ser utilizado, porque na realidade aquilo que nós vimos, por parte daqui alguns comentários que nos foram disponibilizados, é que as pessoas veem aqui uma certa descrença, não veem efetivamente estes meios. Acha que a fiscalização está a ser bem aplicada, que acha que deveria ter aqui alguns contornos? O que é que o professor acha disto? Bom, essa é uma resposta que obviamente é comum termos. Nós temos sempre uma pior percepção da utilização dos fundos e desde logo, e isto é uma crítica explícita da minha parte, a própria execução orçamental. Sim. Mais importante do que a própria candidatura e ser elegível e, no fundo, obter um pacote de ajuda financeira da União Europeia é depois como é que a executamos e se a executamos na totalidade. Esse é um problema que caracteriza muito o nosso país, ou seja, muitas vezes nós temos o recurso e ele é escasso e não sabemos dar-lhe a melhor utilização. Entenda-se, a execução orçamental muitas vezes fica aquém daquilo que seria desejável. Esse é um primeiro problema. Isto é um problema de execução orçamental. Depois temos um problema de eficiência, ou seja, sendo o recurso escasso, nós temos de o utilizar da melhor forma. E aqui é que tem a percepção, se quiserem, da generalidade da população. A população normalmente vê que na utilização, essa utilização fica aquém daquilo que seria esperado. Normalmente, nós estamos à espera que exista um retorno para nós próprios, ou seja, individual. Ou seja, se eu vejo que um fundo estrutural, por exemplo, me vai permitir ter uma autoestrada, isto eu avalio se me vai permitir, por exemplo, deslocar-me até a minha terra natal, sim, gastando menos tempo. E, portanto, eu aí faço uma percepção positiva da utilização daquele fundo. Se eventualmente eu nem sequer o chego a utilizar, por qualquer motivo, imaginemos que ele era canalizado para um novo aeroporto, mas a pessoa do norte ou do sul do país nunca utiliza essa infraestrutura. Eventualmente terá uma percepção mais negativa da utilização desse recurso. Ou seja, aqui temos que ter sempre uma perspectiva mais geral e outra perspectiva que naturalmente é compreensível a nível individual. Se bem que nós devemos pensar mais sempre no bem comum do que no bem sim, claro. Nós agora, para nos sairmos um bocadinho aqui da parte dos fundos estruturais, mas mais para a parte da economia europeia, uma das nossas primeiras perguntas desta temática é precisamente, ou seja, nós vimos que a crise da zona euro, na verdade, devastou países como Portugal, como Itália e Irlanda, e depois foi necessário chamar a Troika. Considera que, na verdade, a Troika e os impactos que a Troika teve e que é uma ferida que ainda não sarou, ou seja, que ainda temos impactos que ainda não foram resolvidos, considera que esta memória da Troika, na verdade, impactou a visão que os portugueses têm da União Europeia? Claro que sim, claro que sim. Quando efetivamente nós, fruto do programa que foi assinado para Portugal receber 78 mil milhões de euros de ajuda financeira externa, obviamente o pacote que foi exigido é um pacote duro de austeridade. Quando se fala em cortes de salários, em cortes de pensões, em aumento de impostos, naturalmente os agentes económicos não podem reagir bem e isso fica naturalmente na memória. Agora não tínhamos também dúvidas de que esta, embora nos possa custar, foi a alternativa encontrada para efetivamente não chegar àquilo que vulgarmente se designa de bancarrota. Portanto, o país chegou a um ponto em que não tinha sequer recursos para pagar os salários do próximo mês. Naturalmente que as medidas de austeridade, desta forma, foram negociadas, se quiserem, são explícitas, porque os agentes económicos sentiram na pele, doeu as medidas tomadas. Agora, nós podemos ter uma austeridade que eventualmente não é tão perceptível do agente económico, se quiserem das famílias. Quando ele vai, por exemplo, fazer as suas compras ao supermercado, eventualmente está
a ter também alguma austeridade, mas via impostos, e isso não é tão sentido. Portanto, aqui foi mais, mas era inevitável que assim fosse, porque chegámos a uma situação que, sob o ponto de vista financeiro, era incomportável. Claro. Por exemplo, nós sabemos que aqui uma das potências europeias que resistiu aqui a esta crise foi mesmo a Alemanha. E ouvimos muito hoje em dia que a extrema-direita quer sair da zona euro, sair da moeda do euro e voltar para o marco. De que forma é que acha que isto, como é que lida com esta opinião? Do fundo... Lido mal, isso seria um perfeito disparate e sem conotação religiosa, Deus nos livre que algum dia isso possa acontecer. Obviamente a economia alemã é uma economia forte, é uma economia liderante, se quiserem é a locomotiva do próprio processo de integração europeu, e seria um perfeito disparate o abandono, a saída da zona euro. Aliás, seria quase imprevisível as consequências negativas que daí poderiam resultar. Não nos esqueçamos que a moeda única é um grande chapéu protetor nos maus momentos, nomeadamente quando as economias passam por situações de instabilidade, de volatilidade, de crise económica. Se, mesmo com essa proteção, as economias se ressentem, e mesmo uma economia tão forte como a economia alemã se ressentiu nos períodos, como foi o período até recente, da crise pandémica ou da crise financeira de 2008-2013, o que seria se esse fenómeno, por exemplo, acontecesse ou contaminasse, existindo aqui uma espécie de efeito dominó, a economias mais pequenas e mais abertas, como seja a economia portuguesa. Portanto, eu quero acreditar que efetivamente isso não passe de algum arremesso de natureza política, mas efetivamente seria desastroso para o projeto de construção europeia. Repare que a Alemanha, obviamente, antes de ter moeda única, tinha uma moeda forte, o marco alemão. No meu entender, acho que a Alemanha é, sem dúvida nenhuma, um dos ganhadores, um dos países que ganha em partilhar uma mesma moeda. Porque se hoje tivesse moeda própria, eventualmente a apreciação, ou seja, ela seria ainda mais forte do que é o euro. E, portanto, com isso estaria a perder competitividade e, portanto, com menor capacidade de penetrar em mercados externos e, obviamente, não teria um mercado tão amplo como tem hoje. Portanto, penso que a Alemanha tem todo o interesse em manter-se fiel ao euro. Agora, obviamente, estas questões da saída, não da União Europeia, mas no caso concreto, ainda mais extremo da zona euro, colocam sobretudo em períodos de instabilidade, em períodos de crise. Se olharmos, por exemplo, e tem uma natureza diferente para o Brexit é ilustrativo disso. Sim. A saída do Reino Unido da União Europeia acontece exatamente num período de crise, de instabilidade e, portanto, naturalmente que a decisão mais fácil e talvez até mais oportuna, não quero dizer oportunista, mas é quase nesse sentido que eu estou a pensar. Foi, obviamente, o abandonar o barco, com consequências negativas para aqueles que tomaram essa decisão, e eu quero acreditar que o futuro irá provar que exatamente foi uma decisão errada, e é a minha expectativa que possa ser revertida essa decisão. Concordo totalmente, mas, por exemplo, porque é que acha que esta questão de trazer de volta ao marco, acha que iria trazer algum tipo de benefício para a Alemanha? Eu julgo que, como lhe disse, é quase impensável, ou é muito difícil nós perspectivarmos, porque isto é um percurso em que eu conheço exatamente a viagem que vou fazer até um possível destino. Agora, se eu decidir voltar para trás, ou seja, arrepender-me da minha viagem, eu não sei exatamente o que é que eu vou encontrar no retorno que eu vou fazer. Eu diria que a única questão que poderia nortear essa decisão era uma questão simbólica, porque mais do que isso não vejo qualquer aspecto de natureza positiva. Seria desastroso. Vejamos, as taxas de juros, mesmo sendo uma economia tão forte como a economia alemã, iriam subir. Portanto, o custo de capital iria aumentar, desincentivaria o investimento, criaria naturalmente muito maior incerteza e naturalmente perder-se-ia aquilo que norteou sempre os próprios alemães, a estabilidade de preços. Ou seja, como eu costumo dizer, a Alemanha foge da inflação como o diabo da cruz e, portanto, claramente uma saída da zona euro é quase impensável. Portanto, seria um desastre total, mesmo para uma economia como a economia alemã. Totalmente de acordo. Sim,
E lá está, e também de certa forma também impactaria todos os outros países da União Europeia. Claro. Obviamente não podemos esquecer que as economias, mesmo pequenas economias, hoje dependem muito da relação comercial que tem com a Alemanha. Vejamos Portugal, portanto, claramente é um exportador, mas é também um importador. E, portanto, isso criaria todo um conjunto de problemas nas transações, mesmo de natureza comercial, porque estariam a transacionar-se bens, mas trocados com duas moedas que passariam a ser diferentes e não a mesma moeda, e, portanto, custos associados à própria transação. Sim, e agora nesta ótica que a União Europeia, na verdade, o impacto que a União Europeia tem nos países, e tem especialmente, por exemplo, em países como Portugal, que, lá está, nós vemos os fundos europeus presentes em toda a parte, não é? Nas nossas escolas, em todo lado, literalmente. Portanto, este impacto que a União Europeia tem em países como Portugal, e que nós vemos, na verdade, estes fundos europeus a serem aplicados, como é que explica aos eurocéticos como é que estaria Portugal sem este investimento da União Europeia? Em que ponto é que Portugal estaria neste momento? Como é que imaginaria esse país? Respondo-lhe como um europeísta convicto, que nasceu em Trás-os-Montes e que demorava 2 horas para se deslocar a um médico em Salamanca, parava 2 horas numa fronteira para o carro ser revistado. A viagem era tortuosa porque as estradas eram péssimas. Tínhamos que cambiar os nossos escudos por pesetas. Não havia instituição bancária onde essa transação podia ser feita e, portanto, o câmbio era feito à margem da lei, como um autêntico dealer. Depois comprávamos alguns produtos que efetivamente não existiam na nossa economia e, quando os transportávamos, eventualmente eram-nos confiscados porque era considerado contrabando. Tudo isso mudou. Obviamente nós hoje circulamos na Europa sem qualquer tipo de barreiras, somos europeus, mais do que portugueses, somos europeus, vivemos num mundo global e, naturalmente, eu acho que isto é uma vantagem a todos os níveis. Permite-nos estudar noutro país, permite-nos partilhar a nossa cultura com outras culturas, permite uma livre circulação de pessoas, bens, capitais, sem qualquer tipo de obstáculos, e tudo isso, naturalmente, no meu entender, é benéfico. Naturalmente que respeito outras opiniões, mas eu não quero voltar a esse mundo que conheci nos anos 70. Falo para mim, que não tive, felizmente, a oportunidade de conhecer esse Portugal. Acho que, efetivamente, foi bastante bom e eles são aplicados, efetivamente, apesar de vermos aqui um certo desconhecimento, eles são aplicados em Coimbra, onde foi gravado esta dinâmica da União Europeia, pelas ruas. Nós vimos que muita gente não sabe onde é que aquilo foi aplicado, mesmo na própria cidade. Por exemplo, temos a questão do mercado, que também foi aplicado. Fora isso, como a Vera também referiu, na questão das escolas, nas autoestradas, nas estradas, em tudo, temos um bocado dos fundos europeus. Sim, mas se me permite, e desculpe interrompê-la, eu acho que aí as autoridades locais, europeias, têm alguma responsabilidade. Sim. Ou seja, é importante exatamente o que está a dizer, mostrar, não digo ao mundo, mas aos europeus e aos portugueses em particular, que é o que está aqui em causa, ou se quiserem aos coimbricenses, dizer, olha, isto que tu estás a beneficiar, esta infraestrutura onde tu tanto gostas de ir, foi construída com fundos europeus. Normalmente nós temos uma placazinha que nos vai lembrar a importância, porque aquilo no fundo vem do orçamento da União Europeia, para o qual todos os países contribuem, e portanto aquilo de certa forma é o retorno também da nossa contribuição. É a percepção pelo povo, se quiserem, pelos cidadãos, que efetivamente os nossos recursos foram aplicados de alguma forma para nós e para a geração vindoura. E isso é fundamental. Mas, portanto, aí as instituições, digamos que podiam fazer um bocadinho mais no sentido de publicitar a obra feita, se quiser. Então, por exemplo, quando nos deparamos com eurocéticos, e não só, quando vêm ter connosco não literal, não é? E que afirmam que Portugal é visto como um subsídio dependente aqui dos fundos europeus, acha que isto efetivamente é verdade? Ou é aqui uma questão de desconhecimento? O que é que acha que pode suscitar esta questão de subsídio dependentes aqui dos fundos? Bom, essa designação, portanto, desde logo é pejorativa, Exato. Não é? E, portanto, sendo pejorativa, também temos que entender de forma mais ampla. Ou seja, quando nós falamos que um país é subsídio dependente, ou uma família é subsídio dependente, uma empresa é subsídio dependente, whatever, eu julgo que vai muito para lá dos fundos estruturais ou de investimento. Ou seja,
Podemos até ver o próprio subsídio de desemprego e classificar uma família como subsídio ao dependente. O que é que eu quero dizer com isto? E perdoar-me se eu não quero ferir suscetibilidades. Alguém que, quando se diz tudo fez para encontrar emprego e não conseguiu. Não, isto é precisamente o contrário. Alguém que nada fez para conquistar o emprego ou procurar voltar ao mercado de trabalho. E, portanto, entre aspas, e sem cair aqui numa linguagem muito vulgar, tudo faz para não regressar ao mercado de trabalho e para aproveitar aquilo que, no fundo, os instrumentos, lá está, de tal coesão, de inclusão, têm ao seu dispor. E, portanto, de alguma forma, aproveita ao máximo aquilo que lhe é proporcionado precisamente pela União Europeia. Portanto, no sentido da inclusão, no sentido da integração, mas aqui, digamos que na pior percepção do que significa inclusão e integração, não é? Sim. Até porque eu acho que foram bastante benéficos. O próprio professor disse que não gostaria de voltar aos seus tempos. Obviamente não deve ter sido bom. Mas repare que, se me permite, esta questão de termos sempre uma alavanca, se quiserem, sob o ponto de vista, neste caso, de ajuda financeira, não é nova. Ela no passado também já existia, mas de uma outra forma. Ou seja, os decisores públicos portugueses de alguma forma também alavancavam muito, por exemplo, a capacidade exportadora da economia portuguesa, não financiando-os, não dando-lhe fundos, mas, por exemplo, desvalorizando a moeda própria chamada de escudo. Portanto, era uma forma também, no fundo, de alguma forma, manter a competitividade externa da economia. Com uma consequência negativa. Criou-se um processo inflacionista de 2 dígitos. Nos anos 80, a taxa de inflação em Portugal andava próxima dos 30%. Ou seja, por outras palavras, tínhamos também aqui alguma forma de alavancagem da economia de forma artificial, que muitas vezes é o que acontece também com a dita subsídio-dependência. Ou seja, em vez de, no fundo, utilizar esse recurso para um processo de modernização, de inovação, de melhoria e de tornar, seja uma família, mas neste caso refiro-me em concreto, ou mais, particularmente, a uma empresa mais apta para os desafios de um mercado global, muitas vezes, de facto, não há uma correta utilização e, portanto, caímos num aspecto de eficiência económica e, portanto, em última análise, a empresa, mais tarde ou mais cedo, vai ser penalizada por essa má utilização dos fundos que tem ao seu dispor. Sim, mas um dos tópicos que nós vemos, na verdade, é que, na verdade, as pessoas têm a ideia de o que é bom é feito pelos governos, por exemplo, a aplicação do PRR, e o que é mau é feito pela União Europeia, por exemplo, a Troika. E esta questão de... Acha que esta questão do que é bom é feito pelos governos e o que é mau é feito pela União Europeia, na verdade está relacionada com um problema de comunicação da União Europeia, ou na verdade isso é uma comunicação que é feita por parte dos governos? Ok, nós vamos agora aplicar o PRR, nós vamos fazer todas estas mudanças, aí não dar tanto valor de onde é que veio o PRR, que neste caso a União Europeia. Repare que voltou à questão da Troika e isto traz-nos mais memórias, mas foi de facto a estratégia encontrada de superar a situação a que a economia portuguesa tinha chegado e outras economias. A Troika tem dentro de si uma instituição que é uma instituição comunitária, mas tem outras que não são propriamente instituições comunitárias europeias, nomeadamente o Fundo Monetário Internacional, ao qual Portugal já recorreu 3 vezes para, no fundo, superar situações. Portanto, eu não vejo tanto o mundo dessa forma, como o bom e o mau. Repare, é aquilo que eu disse. Portanto, não há aqui um castigo, mas havia uma necessidade de superar uma situação que Portugal não podia conviver mais com ela. Portanto, chegámos a um ponto de ruptura e, portanto, houve essa necessidade de ajuda financeira internacional, mas, como deve calcular, ninguém está disposto a ajudar financeiramente se não existir também um compromisso. E o compromisso foi exatamente aquele conjunto de medidas impopulares, que ninguém gosta, que são as ditas medidas de austeridade, mas sem as quais necessariamente nós não podíamos ter a dita saída limpa. E felizmente Portugal conseguiu ter a dita saída limpa, ou seja, ao fim de um determinado período conseguiu recuperar a sua autonomia, se quiserem, a situação de, por exemplo, os mercados internacionais voltarem a ter, se quiserem, confiança
credibilidade para voltar a conceder empréstimos ao Estado português a taxas de juro similares à de outros países. Sim, coisa mas... que já não tínhamos. Não. Quando se diz os mercados fecharam-se a Portugal, é exatamente isto que estamos a tratar. Face àquela situação, ninguém estava disposto a emprestar dinheiro ao Estado português. Sim, isso que eu estou a dizer. Lá está, a troca na verdade foi muito necessária. Naquele momento não havia volta a dar. Mas a minha pergunta foi, na verdade, não é que a troca não é se a troca foi má, se foi boa. Na verdade, é esta ideia de que os portugueses têm, que é uma mensagem que por vezes também é passada pelo governo, de que aquilo que é bom é feito pelo governo e o que é mau é feito pela... Eu diria que o decisor público puxa um bocadinho, como se costuma dizer em bom português, a brasa à sua sardinha, não é? Repare, nós temos bons decisores públicos e não digo maus, mas menos bons decisores públicos, como também nas instituições europeias, nem sempre o processo de construção europeu agrada a todos e nem sempre as decisões, mesmo sendo supranacionais, vão ao encontro das expectativas dos agentes. E também o próprio processo de integração europeu, e refiro-me em concreto aqui à zona euro, é relativamente recente. E também vai muito de expectativas. Nós tivemos os primeiros 10 anos, pode ser uma história de grande sucesso, em que a expectativa era alta. E depois tivemos os segundos 10 anos, se quiser a segunda década, em que a expectativa se inverteu completamente, nomeadamente em Portugal. Nós somos também muito este animal, portanto, que rapidamente tem expectativas demasiado otimistas e passa para expectativas demasiado pessimistas, nomeadamente quando atravessa períodos de instabilidade, de crise, como foi a crise de 2008. E, obviamente, as políticas tomadas também andam um bocadinho ao sabor do que é o próprio ciclo político / ciclo económico. Vamos concretizar. No período de 2008, acusou-se muito a Alemanha de falta de solidariedade, nomeadamente com Estados que recorreram à ajuda financeira externa, nomeadamente a Grécia. Na crise pandémica, no meu entender, nós já podemos falar na recuperação de alguma solidariedade. E porquê? Porque, efetivamente, esta crise, de natureza diferente, mas com consequências económicas também muito negativas, ao ter atingido, não digo por igual, mas transversalmente todos os países, fez sentir a necessidade da União Europeia estar mais forte, mais unida, mais solidária. E, portanto, digamos que aqui há um mal que vem até por bem. Portanto, vem, no fundo, recuperar os valores iniciais do próprio projeto de construção europeia, e não me refiro só àquele valor mais elevado que eu considero, que foi por aí que eu comecei, o da paz, mas também essa necessidade de solidariedade, e esta solidariedade de forma muito ampla, financeira e não só. O professor acabou por mencionar aqui uma questão que toca exatamente numa pergunta que nós queríamos colocar, que quando se instala aqui uma parcela de instabilidade económica, estas crises que vão acontecendo, porque não são cíclicas, há aqui este desejo de alguns portugueses voltar ao escudo, porque quando era o escudo era bom e agora que vem o euro é por isso que temos estas crises. O que é que o professor acha desta questão de regressar ao escudo? Acha que estaríamos melhor? Seria, à semelhança do que eu disse para a Alemanha, se o disparate já era grande na Alemanha, em Portugal seria a crise à moda portuguesa. Seria um disparate completo, inimaginável as consequências negativas que daí poderiam advir. Eu vou ser muito claro e muito pragmático. A melhor coisa que aconteceu ao nosso país foi exatamente, sendo uma pequena economia, partilhar uma moeda única e partilhar, neste caso, uma moeda que é forte e, portanto, também levanta desafios à nossa economia. E daí a importância dos fundos estruturais. Sabê-los aproveitar, a tal questão da eficiência, porque, efetivamente, é uma oportunidade que temos. E é quase única. Nós tivemos o ouro do Brasil, tivemos o ouro dos fundos estruturais e agora temos o ouro, se quiserem, do plano de recuperação e resiliência. Saibamos aproveitá-los, porque as oportunidades não surgem tão depressa e não surgem com esta frequência. Sem dúvida, sim. Pronto, no final nós acabamos por ter aqui 3 questões. Sim, que são, na verdade, são 3 questões do público, que nós abrimos na nossa caixa de perguntas. 2 questões, se não me engano, que a nossa colega vai fazer. Ok, muito bem. A primeira questão é: com constantes protestos, manifestações e bloqueios por parte dos agricultores franceses, polacos, neerlandeses, entre outros,
como é que se pode repensar a política agrícola comum de modo a tornar a agricultura europeia competitiva a nível mundial e como é que devem ser repensados os fundos europeus que são disponibilizados para a agricultura? Bom, em primeiro lugar, estamos a falar de um setor que leva a maior parte do orçamento comunitário. A política agrícola comum é a política mais importante da União Europeia e digamos que foi tudo aí que começou. Ou seja, quando efetivamente se dá o colapso do sistema de Bretton Woods, é a tomada de consciência por parte da União Europeia, dos europeus, da necessidade de construir o seu próprio sistema. E porquê? Porque efetivamente para levar a cabo uma política agrícola era necessário estabilidade de preços. E foi isso que norteou no início a própria construção. Agora, estes recentes acontecimentos, se quiser protestos, naturalmente são norteados, se quiser, por algum excesso legislativo, que é compreensível aos nossos olhos, aos olhos como nós queremos o tal crescimento sustentável, mas que outros países não integrantes da União Europeia não praticam. Ou seja, se quiser, também em bom português, nem todos estão a jogar as mesmas regras do jogo, porque também nem todos estão a jogar no mesmo patamar. Refiro-me em concreto aos países fora da União Europeia. Naturalmente, as questões de natureza ambiental têm outra dimensão. A legislação é menor, a proteção do meio ambiente é menor, não há consciencialização dessa necessidade e, naturalmente, que a União Europeia, estando consciente dessa necessidade, cria legislação, para alguns será excessiva, mas será eventualmente a necessária para garantir que no futuro nós possamos ter alimentos com qualidade e terras que possam ser novamente exploradas, não é? Caso contrário, nós teremos uma agricultura que vai destruir o recurso, que também é escasso, porque a terra também é um recurso que, se não cuidarmos bem dela, também se degrada e se destrói. Um exemplo concreto. Obviamente que um agricultor português, um agricultor espanhol, neste momento não tem as mesmas armas para competir com o agricultor de Marrocos, que eventualmente é mais competitivo porque não respeita um conjunto de regulamentos em termos de utilização de adubos, de pesticidas, etc. E, portanto, naturalmente que é uma questão que norteia. Por detrás disso, há naturalmente também o custo dos fatores de produção. Fruto da situação que estamos a viver, de instabilidade, nomeadamente provocado pela invasão da Ucrânia por parte da Federação Russa, uma consequência, como sabe, foi o aumento do preço da energia, e em particular dos combustíveis, que naturalmente penaliza setores que muito dele dependem, e o setor agrícola ainda depende muito disso. Além disso, há também uma questão que nos deve preocupar, que é a questão do outro recurso, que é a questão da água. Portanto, hoje em dia, muitos países que dependem da agricultura vivem uma situação de seca. Tudo isso são um conjunto de combinações que naturalmente criam esta situação e que naturalmente se reflete de forma negativa no rendimento dos agricultores. Que era isso que no seu início, a própria política queria garantir. Que não existisse volatilidade nos preços para garantir também estabilidade nos rendimentos. É precisamente o que temos agora, é o contrário. Temos muita volatilidade que provoca instabilidade nos próprios rendimentos. Okay? A próxima pergunta é: será crucial a União Europeia aumentar o investimento na militarização para deixar de depender dos Estados Unidos da América? Referiu-se a militar, questão militar. Bom, obviamente a União Europeia não é uma força militar. Essa é uma primeira questão. Agora, naturalmente que fruto, e ainda bem, da paz alcançada com o projeto europeu, acho que é o trade-off que qualquer decisor público tem que tomar. Se naturalmente nós temos um contexto de paz e de paz duradoura, naturalmente, e eu até acrescentava racionalmente, os recursos, repito, escassos, foram canalizados para outros setores. Eu, se fosse decisor público e tivesse um contexto de paz, obviamente no meu orçamento canalizaria menos para a área da defesa e mais para a educação, mais para a saúde, para outros setores que naturalmente projetam o país em termos de crescimento económico, em termos externos. Naturalmente o contexto alterou-se. A partir do momento em que temos agora uma situação de regresso de guerra dentro da Europa, naturalmente que os países
tomaram consciência da necessidade de voltar a investir, nomeadamente na sua defesa e no quadro, obviamente, dos acordos que têm, nomeadamente da NATO. E, portanto, hoje é uma questão premente, porque hoje há uma iminência clara, é real, de que, naturalmente, alguns países, inclusive que integram a União Europeia, de, naturalmente, poderem ser alvo de um ataque militar, de uma invasão por parte de um país que nós, infelizmente, não gostamos de falar muito nos dias de hoje. Mas acha que devíamos apostar então num exército europeu? Eu penso que há formas alternativas de o fazer, nomeadamente no quadro da NATO, não obstante as últimas declarações de um candidato à presidência dos Estados Unidos, que nos devem deixar preocupados. E há muita forma também de ajudar quem está na linha da frente, que não tem que passar só por questões de natureza militar, mas que naturalmente é importante. Agora, está mais ou menos estabelecido no quadro dos acordos que existem, nomeadamente da NATO, uma determinada percentagem do produto interno bruto de cada país afeta a defesa. Naturalmente, como eu lhe dizia, em período de paz duradoura, os países não atingiram esse valor. Penso que era de 2%. E, portanto, muitos ficaram aquém. O que se deseja, neste contexto atual, é que, eventualmente, os países agora cheguem a esse limite para, no fundo, garantir alguma estratégia defensiva face a um possível invasor. Sim, e também, não obstante essa questão da União Europeia enquanto ator militar, nós falamos aqui, efetivamente, ela também tem aqui um fundo militar, porque quando nós abordamos políticas como a política comum de segurança e defesa, há aqui este contexto aqui da militarização da União Europeia. Efetivamente, a União Europeia não tem qualquer tipo de exército, mas existe esta componente aqui, este poder militar que nós vemos aqui da União Europeia por parte destas políticas, também abordando também se calhar a questão da pesca, também há aqui este consenso de, efetivamente, apesar da União Europeia ter poderes civis, também tem esta questão do poder militar, e acho que é mais nessa... Não há um exército europeu, portanto sim. Os Estados mantêm os seus exércitos próprios e, como eu referia, em contexto de paz duradoura, e ainda bem que assim era, naturalmente o decisor público fez as suas opções com os recursos que tinha e canalizou os seus recursos para outros setores que, naturalmente, eram mais importantes de desenvolver. Agora, o decisor público é confrontado com essa necessidade e, portanto, eventualmente, na elaboração do seu orçamento, entenda-se orçamento de Estado, a parte que irá caber à defesa, eventualmente poderá vir a ser maior, porque temos uma situação crítica que é essa e, portanto, naturalmente, os Estados têm de garantir a sua soberania e, naturalmente, logo a soberania passa por a garantia de soberania em termos de fronteiras. Sim, claro. Eu queria só fazer aqui uma última questão neste sentido que estamos a tomar, que é, nós na verdade nós vemos o poder dos Estados Unidos que acaba por liderar aquela que é a posição da União Europeia, não é? E nós vemos a União Europeia que acaba por ficar um pouco na sombra deste poder dos Estados Unidos, não é? Porque é a potência liderante ocidental. E a minha questão que vai um bocado na ótica da questão do público que foi feita, que é, na verdade, se a União Europeia deve ter uma voz independente, não digo opositor aos Estados Unidos, como é óbvio, mas independente mais dos Estados Unidos, precisamente para ter a sua própria voz no cenário internacional, porque, aliás, a guerra da Ucrânia está precisamente na Europa. Portanto, esta é a minha questão, que é verdadeiramente esta independência. Não, a União Europeia tem uma voz e tal como na questão pandémica que eu referi anteriormente, teve uma voz firme e falou a uma só voz, se quiser, daí eu falar na ideia de solidariedade no sentido mais amplo, aqui também tem uma só voz e tem estado, no fundo, muito alinhada, embora existam pelo menos 2 países, ou um em concreto, que tem tendência, no fundo, a desalinhar-se de vez em quando. E, portanto, cabe naturalmente também aos decisores europeus saber gerir, no fundo, eu não quero chamar egos, mas saber gerir esses desalinhados. Eu entendo que, de facto, em momentos críticos como é este, não pode haver desalinhamento. E, portanto, tem que haver uma voz firme e os países que integram efetivamente a União Europeia têm que estar alinhados, para bem de todos. Quanto à questão dos Estados Unidos, obviamente os Estados Unidos hoje já não são uma economia hegemónica. Sim. E temos aqui, se quiser, no contexto quer económico, quer militar, uma outra potência, um novo player que é a China. E, portanto, digamos que temos grandes desafios pelo facto de se ter perdido, se quiser, a hegemonia
a diversos níveis que existia no funcionamento do sistema monetário, financeiro, comercial internacional. E, portanto, isto levanta naturalmente desafios, mesmo para um grande espaço como é a União Europeia. Pronto, acho que já podemos dar por terminado o nosso podcast e agradecemos novamente a sua presença e por ter esclarecido a todos os que nos ouvem sobre os fundos estruturais e sobre a economia europeia, que na verdade lá está este desconhecimento, e esperamos que tenha desconstruído esta complexidade e conseguido na verdade passar essa mensagem a quem nos ouve. E pronto, e acho que podemos ficar por aqui. Obrigada mais uma vez. Obrigado. Muito obrigado.